Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos dar início aí a um novo conteúdo, né? Entrando na parte de probabilidade, o nosso último capítulo da apostila. É um capítulo bem curto, mas que trata aí um pouquinho mais profundo, né, no estudo da probabilidade. Bom, no oitavo ano passado, vocês já estudaram sobre probabilidade. Então, vamos relembrar primeiramente o conceito, né, do que é exatamente a probabilidade, tá? Então, lembrando, a probabilidade, ela trabalha com dois, né, especificamente casos. A probabilidade nada mais é do que o evento dividido pelo seu espaço amostral. O que é o evento? O evento é aquele acontecimento que a gente espera, né? E o espaço amostral são todas as possibilidades possíveis. Então, vamos pegar aí um exemplo bem prático. Vamos supor, dado lá um dado, né? Então, vamos pensar lá um dado, né? Um dado a gente sabe que é um cubo, que tem exatamente 6 faces, né? Um dado numerado lá, suas faces, com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeira pergunta, qual que é a probabilidade de sair um número par? Tá? Então, para a gente descobrir qual é a probabilidade de sair um número par, primeiramente, o que a gente tem que saber? Nós temos que saber qual é o evento e qual que é o espaço amostral. Espaço amostral é sempre o todo, tá? Ou seja, todas as possibilidades. Então, todas as nossas possibilidades são exatamente 6. E o evento é o que ele quer que ocorra. Então, o que eu quero que ocorra? Que saia, né, no lançamento de um dado, caia no número par. Então, quantos números pares eu tenho aqui? 2, 4 e 6. Eu tenho 3 números pares. Então, a probabilidade de sair um número par é 3 em 6, que eu também posso simplificar, né? Se eu simplificar aqui direto por 3, fica 1 meio. Probabilidade posso deixar em número fracionário, ou também pode ser deixado em porcentagem, ou até mesmo número decimal, né? Se eu dividir aqui 1 por 2, vai ficar o quê? 0,5, que é a mesma coisa que quantos por cento? 50%, né? Basta a gente multiplicar aqui por 100. Certo, pessoal? Então, a probabilidade, né? Só relembrando que nós temos o evento, temos o espaço amostral, tá? Isso daqui, né? Como eu falei, a gente já trabalhou. Vocês, né, já estudaram o ano passado referente à probabilidade, tá? E agora nós vamos dar início à probabilidade da união de dois eventos. Então, qual que é a probabilidade da união de dois eventos? Unir, a gente já pensa na ideia de juntar, né? Então, pessoal, vamos responder juntos, né? Vamos acompanhar juntos a explicação da nossa apostila na página 56, tá? Então, página 56. Lembrando que esse princípio aqui inicial, que a probabilidade é dado pelo evento dividido pelo espaço amostral, a gente sempre vai ter que saber isso, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, primeira questãozinha, né? Nós temos aí, letra A. Considere o lançamento de um dado honesto, ou seja, um dado que todas as faces têm a mesma chance de cair. Os resultados possíveis nesse lançamento são, né, o mesmo exemplo lá que eu usei. Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Primeira perguntinha, letra A. Qual a probabilidade de sair um número ímpar? Mesma ideia, né, que nós já colocamos aqui, nós falamos os números pares. Então, qual que é a probabilidade de sair um número ímpar? Eu tenho um total de quantas possibilidades? 6. Então, 6 é o nosso espaço amostral. E quem é o nosso evento? A quantidade de números ímpares, que é o 1, o 3 e o 5. Então, 3 em 6, que é a mesma coisa que 1 meio, ou seja, a probabilidade é de 50% ou simplesmente 1 meio. Tá? Lembrando que tanto faz a forma de indicação nesse caso, certo? B. Qual a probabilidade de sair um número múltiplo de 3? O que é múltiplo mesmo, pessoal?
Múltiplo é todos os resultados da nossa tabuada do 3. Então, a probabilidade de ser um número múltiplo de 3. Bom, se eu for pensar aqui, quais são os números, né, que nós temos na tabuada do 3? Seria o próprio 3 e o 6, né? Então, nós temos duas possibilidades. Duas entre quantas? O total, que é 6. Então, 2 em 6. Se eu quiser, dá para simplificar, né? Que fica 1/3. Então, a probabilidade de sair um número múltiplo de 3, certo? Então, vamos lá. Para outra pergunta, né? E qual a probabilidade de sair um número ímpar ou múltiplo de 3? Então, para responder a essa pergunta, vamos considerar os seguintes eventos. Evento A, que é sair um número ímpar, e evento B, sair um número múltiplo de 3. Então, observe, né, que a probabilidade de sair um número ímpar são essas possibilidades, né, do evento A que a gente tem, que são exatamente os números 1, o número 3 e o número 6, certo? E o evento B é a probabilidade, né, de sair um número múltiplo de 3, que são quais números? O 3 e o 6, tá? Então, considerando esses dois eventos, né, podemos escrever, né, os elementos aqui dados em conjunto, separados por vírgula, né? E a perguntinha até tem uma menininha aqui pensando em quais são os elementos do evento A ou B. Então, assim, né, pessoal? A gente tem que prestar muita atenção na matemática quando ele se refere com a palavra e ou, tá? Inclusive aqui, ó, na página 57, nós temos, né, muita atenção para o uso dos conectivos ou e na matemática. Isso daqui é uma parte muito importante, porque o ano que vem a gente já inicia o primeiro bimestre trabalhando com conjuntos. E essa ideia dos conectivos ou e, nossa, é muito utilizada aí nesse primeiro bimestre. Então, ó, vamos acompanhar aqui a explicação e já grifem na apostila de vocês para não esquecerem. Então, vamos lá, ó. Quando uma pessoa diz, hoje vou andar de bicicleta ou assistir a um filme, geralmente ele está afirmando que fará apenas uma dessas coisas, né? Quando a gente diz, hoje eu vou andar de bicicleta ou vou assistir um filme, ou vou fazer uma coisa ou vou fazer outra, certo? Mas na matemática, prestem atenção lá, o conectivo ou tem um significado um pouco mais amplo. Ele indica que pelo menos uma das coisas acontecerá, podendo acontecer as duas, tá? Ou seja, né, quando ele fala a probabilidade de sair um número ímpar ou um número múltiplo de 3, pode acontecer uma ou a outra ou ambas ao mesmo tempo, tá? E aí até ali depois ele fala do conectivo e, né? Por outro lado, também, né, quando diz hoje vou fazer a lição e escutar música, ele quer dizer que necessariamente fará as duas coisas. Então, na matemática, o conectivo e, né, tem o mesmo significado empregado, mas o conectivo ou, né, na matemática, nós temos essa diferença, que pode ser uma coisa, pode ser a outra, ou pode ser as duas. Então, nesse caso, ele pode sair número ímpar, pode sair número múltiplo de 3, ou pode sair ambas as coisas, porque eles podem ser em comum, podem ser tanto ímpar e múltiplo de 3, tá? Então, assim, isso daqui que é a probabilidade, né, da união de dois eventos, tá? Probabilidade da união de dois eventos. Então, na probabilidade da união de dois eventos, o que nós vamos precisar, né, ter em mente? Quando eu faço essa probabilidade da união, né, que é a probabilidade de A ou a probabilidade de B, aqui eu estou considerando como A e B, como que eu vou fazer para calcular essa probabilidade da união? Nós vamos fazer a probabilidade de A, tá? Somar com a probabilidade de B, mas vamos retirar
a probabilidade da interseção entre A e B. Ou, deixa eu usar aqui, né, a palavrinha E, a probabilidade de A e B. Então, assim, né, só para vocês entenderem. A probabilidade de A é a probabilidade de um dos eventos que ele esteja se referindo. A probabilidade de B é a outra probabilidade do segundo evento que ele está se referindo. E eu vou diminuir a probabilidade de ambos. Então, o que seria essa probabilidade de ambos? O que eu tenho em comum entre os dois. Por que eu vou tirar essa probabilidade do que eu tenho em comum entre os dois? Porque senão eu vou estar contando duas vezes o mesmo elemento, tá? Então, a gente vai acabar aí tirando. Então, vamos pensar junto nessa mesma pergunta, né? A pergunta era, qual é a probabilidade de, no lançamento desse dado, né, ser lançado e cair uma face ímpar ou múltiplo de 3? Então, vamos lá. A probabilidade de A é a probabilidade de ser um número ímpar. Qual que é a probabilidade de ser um número ímpar? 1/2, que a gente já calculou isso. Então, aqui nós temos a probabilidade de A, que é 1/2, somado com a probabilidade do B, do evento B, que é a probabilidade de ser um número múltiplo de 3, que nós já temos aqui, que é 1/3. Até aqui, ó, é mais fácil a gente usar a probabilidade sem simplificar, porque daí a gente já tem o mesmo denominador, tá? Uma dica. Ao invés de usar 1/2, eu vou usar aqui, ó, 3/6, porque a soma, senão a gente vai ter que tirar o mínimo, tá? Então, a probabilidade de A de ser um número ímpar é 3 em 6 números no total. Somado com a probabilidade de B, que é cair num número múltiplo de 3, que é o quê? 2 em 6, então mais 2 em 6. Menos a probabilidade de ser A e B ao mesmo tempo. Então, como que eu sei para ver se é A e B ao mesmo tempo? Nossa, aqui, gente, eu coloquei 6, né? Agora que eu reparei, é 5, número ímpar, perdão, tá? Então, lá no começo do vídeo, né, acabei colocando 6. Não sei se eu falei 6 ou falei 5, escrevi, enfim, mas agora eu percebi ali. A probabilidade de sair A e B ao mesmo tempo, o que eu tenho que ver aqui? O que eu tenho em comum entre essas duas probabilidades? Então, dos números ímpares, ó, eu sei que é 1, 3 e 5. E dos números múltiplos de 3, eu tenho 3 e 6. Tem elementos comuns aqui? Temos, que é quem? O 3. O 3 é comum a A e também é comum a B. Então, a probabilidade de sair A e B ao mesmo tempo é uma. Uma entre quantas? Entre 6, porque é o total de possibilidades, né? Porque o 3 é o único número que é ímpar e também múltiplo de 3 entre todos esses elementos. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, eu tiro essa probabilidade. Então, a probabilidade da união desses dois eventos vai ser quem? 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. Então, a probabilidade da união vai ser 4 em 6. 4 possibilidades entre 6. Por que nós estamos tirando esse 1? Agora entendam por quê. Porque quando eu coloquei 3 aqui, ó, que são 3 possibilidades de números ímpares, eu já estou contando esse 3 aqui, certo? Quando eu coloquei esse 2, eu também já estou contando esse 3. Então, eu contei o 3 duas vezes, então eu estou excluindo ele uma vez para não ser contado duas. Então, a probabilidade da união de dois eventos é 4 em 6, ou também, né, se eu for simplificar, 2/3. Então, isso é calcular a probabilidade da união de dois eventos, que é justamente aqui, ó, pessoal, o que ele estava pedindo, né, para a gente responder na página 58, tá? Então, sempre que um exercício, né, pedir para que vocês façam o cálculo, né, da probabilidade de sair uma coisa ou outra, tá? Sempre que se referir aqui, ó, gente, a palavrinha ou quer dizer que eu estou trabalhando com a probabilidade da união de dois eventos.
que nós vamos trabalhar dessa forma. Calcula a probabilidade do primeiro evento, depois calcula a probabilidade do segundo e diminui o que temos em comum, certo? Então, ó, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos para um exemplo. Vou resolver aqui com vocês, ó, questãozinha número 1 da página 59. Então, peguem lá a apostila, vamos resolver juntos essa questãozinha. Inclusive, essa questãozinha vai estar aí no cronograma, mas já vamos estar fazendo juntos, né? Então, ó, página 59. Questãozinha número 1. Certo? Então, vamos lá. Considere que um globo contenha 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Então, eu tenho lá 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até chegar no 30, tá? E que uma delas seja sorteada aleatoriamente. Primeira pergunta, letra A. Qual a probabilidade de um número da bola sorteada ser par e múltiplo de 5? Então, ó, palavrinha E. Conectivo E, né? Não é palavrinha. Conectivo E significa que tem que ser par e também múltiplo de 5 ao mesmo tempo. Então, aqui, como ele quer calcular essa probabilidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver quais são os elementos que nós temos em comum entre tudo isso daqui, ó. Então, ó, até para ficar bem, mas bem explicado, ó, vou escrever todos os números. Claro que vocês não precisam ficar escrevendo, né, pessoal? E eu estou escrevendo aqui para que todo mundo enxergue, visualize, entenda, tá? Então, ó, vou escrever todos os números de 1 a 30 para a gente visualizar, tá? Então, ó, tô escrevendo todos os numerozinhos de 1 a 30. Tá, beleza. Escrevi aqui todos os numerozinhos de 1 a 30. O que ele quer? A probabilidade de um número da bola sorteada ser par, então tem que ser par, e também tem que ser múltiplo de 5. Então vamos pensar lá, se tem que ser as duas coisas juntas, quais são os números pares que nós temos aqui, né? Seriam 15 números pares, concordam comigo? Né? Se a gente for pensar aqui, né? Então, 2, o 4, o 6, o 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. São 15 números pares entre os 30. Só que além de ser par, também, né, e tem que ser múltiplo de 5. O que é múltiplo de 5 mesmo? Tem que estar na tabuada do 5. Então, entre todos esses daqui, ó, que eu assinalei, quais deles estão na tabuada do 5? 2 não tá, 4 não tá, 6 não tá, 10 está. Então, ó, o 10 é par e também é múltiplo de 5. 12 não é múltiplo de 5, 14 não é, 16 não é, 18 não é, 20 é múltiplo de 5, né? Porque dá para dividir por 5 e dar exato. 22 não é, 24 não é, 26 não é, 28 não é e 30 também é. Então, quer dizer que nós temos 3 números, que é o 10, o 20 e o 30, que é par e é múltiplo de 5. Então, qual é essa probabilidade de ser par e múltiplo de 5? Probabilidade é o evento dividido pelo espaço amostral. Qual que é o evento? Ser par e ser múltiplo de 5. 1, 2, 3. 3 elementos. 3 elementos entre quantos no total? Entre 30. Então, a probabilidade é 3 em 30. Ou também, se eu simplificar, né? 1/10. Certo, pessoal? Se a gente fosse, né, transformar em
Se quisesse até em porcentagem, 1 dividido por 10, 0,1, 0,1 multiplicado por 100, 10%. Então, quando ele fala no conectivo e, eu tenho que analisar as duas coisas juntas, certo? Agora, ó, vamos entender a letra B. Vou apagar aqui, tá? Só para mim não deixar os numerozinhos, vou apagar a letra A. Letra B, ó. A letra B já não usa o conectivo e sim o conectivo OU. Então, ó, conectivo OU na letra B. Quando uso o conectivo OU, lembrando o que eu tenho que fazer? Calcula a probabilidade do evento A, soma com a probabilidade do evento B e diminui a probabilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo, certo? Então, ó, analisando aí na letra B, qual é a probabilidade do número da bola sorteada ser par ou múltiplo de 5? Então, é o mesmo caso, tem que ser par, que a gente já circulou, né, já marcamos, e também tem que ser múltiplo de 5. Só que não é né? É ou, par ou múltiplo de 5. Então, vejam que são coisas diferentes, pode ser um ou o outro, ou as duas coisas juntas. Então, vai aumentar muito mais do que 10% que a gente achou na letra A. Então, ó, façam de acordo com a formulazinha, aqui não tem erro. Calcula a probabilidade de A. Probabilidade de A, sempre vê o que ele quer primeiro, que o número seja par. Qual que é a probabilidade que o número seja par? Eu tenho 15 possibilidades, né, que a gente viu aqui, o 2, 4, 6, 8, 10, até chegar no 30. São 15 numerozinhos, ó, destacados aqui, entre quantos? Entre 30. 30 que é o nosso espaço amostral, entre o total. Aqui eu não costumo simplificar, como eu falei, para não deixar o denominador diferente, tá? Somado com a probabilidade de B. O que é a probabilidade de B? Ser múltiplo de 5. Agora vamos contar aqui, ó, entre os números, quais são múltiplos de 5, ou seja, que tenha na tabuada o 5. Vamos contar lá junto. Seria o 5, o 10, o 15, o 20, o 25 e o 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entre quantos? Entre 30. Entre 30 números. 6 em 30. Menos a probabilidade de ser A e B. A e B a gente já calculou lá na letra A, né? Que é o 10, o 20 e o 30, que ó, inclusive estão destacados ao mesmo tempo, né? Que são pares e múltiplos de 5. Então, eu vou tirar para não contar duas vezes, porque aqui eu já estou contando 10 e aqui eu contei de novo. Então, tira, né? Uma vez. Então, 1, 2, 3, então, menos 3 em 30. Então, aqui o que nós vamos ter, né? 15 mais 6, 21. 21 menos 3, 18. Então, a probabilidade de sair um número par ou múltiplo de 5 é 18 em 30, ou também, né, se eu simplificar aqui por 2, dá por 3, né, aqui direto. Se eu simplificar aqui por 3, eu vou ter 6 em 10, ou seja, 60%. Certo, pessoal? Então, sempre considerem isso, né? Vejam bem a diferença quando é e ou quando é ou. E é as duas coisas juntas. E pode ser um ou outro ou os dois juntos. Certo, pessoal? Então, vou deixar no cronograma aí algumas atividades a mais para vocês treinarem. Espero que vocês tenham entendido, né? Lembrem-se sempre de utilizar aqui essa relaçãozinha quando se trata do conectivo ou, que não tem erro. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima aula.